Abra comigo a sua Bíblia, no Salmo 109. O tema da mensagem é abençoando-se ou amaldiçoando-se. Salmo 109, versículo de número 17. Algumas palavras de Davi falando sobre algumas pessoas ímpias. Salmo 109, versículo de número 17. Amém? Diz assim o texto, todos abriram. Visto que amou a maldição, que ela lhe sobrevenha. E assim como não desejou a bênção, ela se afaste dele. Diga, a bênção tem que ser desejada. Diga, a bênção tem que ser buscada. E não pode se amar a maldição. Podemos assentar. Todos querem ter bênçãos, mas poucas pessoas sabem que o segredo não é ter bênção nem alcançar bênção. O segredo é ser condutor de bênçãos. Porque bênção você pode perdê-la. Como muitos exemplos na Bíblia. Você pode perder uma bênção, alguém pode roubar a sua bênção, como Esaú chega para o pai e diz assim: pai, Jacó tomou a minha bênção, o Senhor não tem mais nenhuma bênção para me dar. Bênção se perde. Mas quando você se torna alguém que é bênção e que é condutor de bênção, nunca para você faltará uma bênção. Então o que nós precisamos entender, que nós não precisamos nos tornar caçadores de bênçãos. Nós temos que nos tornar buscadores de Deus, para que nós nos tornemos este canal condutor de bênção. A palavra do Senhor diz assim, que nós temos que odiar a maldição e desejar e amar as bênçãos, e se tornar um abençoador, se tornar alguém que é canal, que é veículo da bênção de Deus. Quando Deus chama Abraão, Deus não promete a Abraão apenas a descendência, não promete apenas a prosperidade. Ele diz assim: olha, tu serás uma bênção. Existem pessoas que são abençoadas, mas que não são uma bênção. E pouco a pouco você percebe as bênçãos ir diminuindo até desaparecer. Mas quando você observa alguém que alcança o nível de se tornar uma bênção, a bênção na vida desta pessoa tende a aumentar e a não diminuir. Bom, eu quero que você vá comigo nós vamos usar hoje 3 exemplos de pessoas abençoadas e pessoas amaldiçoadas. Gênesis capítulo 37. Não tem como falar em bênção se não falar deste moço. De quem eu estou falando? De quem? Isso, de José, não tem como. Este moço não tinha bênção, ele era uma bênção. Ele tinha uma mente abençoada, um coração abençoado e, consequentemente, ele tinha atitudes abençoadas. Diga assim comigo: o selo da bênção é sonhos. Infelizmente, existem alguns cristãos que trocaram a capacidade de sonhar pela capacidade de criar problemas. Quando você não sonha, quando você não tem sonhos, você se torna um criador de problemas para a sua vida. Porque ou eu sou um sonhador, ou seja, eu recebo no meu coração os projetos de Deus, os sonhos de Deus, respaldados pela palavra do Senhor, e eu começo a trabalhar em cima daquilo, eu começo a orar por aquilo, eu começo a viver objetivando aquilo, eu começo a trabalhar as minhas ações em torno dos meus sonhos. Ou então, quando eu não tenho sonhos, eu começo a criar problemas para mim mesmo. Porque a minha ociosidade espiritual causa criação de problemas. Se eu sou alguém que tem os sonhos de Deus não nascem no coração. Os sonhos de Deus nascem em nosso espírito. Os sonhos de Deus não é algo emocional que você deseja hoje e desdenha amanhã.
O sonho de Deus é algo espiritual, são projetos que Deus tem para você a nível pessoal, emocional e espiritual. Então, os sonhos de Deus são plantados em seu espírito e começa a gerar dentro de você a movimentação do qual você se vê trabalhando por aquele sonho. Você começa a observar a sua mente sendo inclinada para aquele sonho. Você começa a perceber que os seus sentimentos começam a inclinar-se também para aquele sonho. Você começa a perceber que as suas atitudes estão vinculadas diretamente àquele sonho. E quando você não sonha, você começa a perceber a sua ociosidade emocional. E você começa, pela sua ociosidade, começa a criar problemas para a sua vida. Você se torna um suposto resolvedor de problemas, vamos dizer assim. Mas na realidade você não resolve nada. Você vai puxando o cordão e com esse cordão você vai se embaraçando mais ainda. Diga, o selo da bênção é sonhar. Pergunta para o seu irmão, você tem sonhos? O selo da bênção é sonhar. Nós precisamos ter sonhos. Mas não são sonhos humanos. Não são sonhos emocionais. São sonhos que são respaldados pela palavra de Deus. Onde Deus coloca em seu coração, a nível pessoal de bênção humana, a nível emocional de crescimento e libertação, e a nível espiritual de ser vaso nas mãos do Senhor. O nível dos sonhos de Deus alcança essas três áreas da sua vida. Bom, Gênesis 37, versículo de número 5. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, e disse-lhes: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Versículo de número 8. Então lhes disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e contou aos seus irmãos: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando você é um sonhador, você não tem bênçãos, você é uma bênção. O selo de ser um abençoado é você ter sonhos. É você receber da parte de Deus planos e projetos que Deus coloca em seu coração para que você comece a gerá-los como um ventre. E assim podendo dar à luz aqueles sonhos. Não existe cristianismo sem projeto. Não existe cristianismo sem sonhos. Quando Satanás consegue tirar de você seus sonhos, você é um alvo muito fácil para ser destruído. Você precisa ter sonhos. Você precisa sonhar. E o selo de ser abençoado é sonhar. José era alguém que estava nos planos e nos projetos de Deus, para que ele fosse um instrumento do Senhor no Egito e pudesse levar 70 almas do deserto para o Egito e ali formar uma grande nação com milhares de pessoas. José era o portador daquele sonho de Deus e ele trazia dentro de si o sonho. A Bíblia diz assim, que o selo de José, que identificava José, era a capacidade dele sonhar. Eu sei que muitas coisas trabalham contra os seus sonhos. A vida, as decepções, as frustrações, as angústias, os dias, os momentos, as dificuldades. Só que um sonhador, ele não deixa de sonhar porque teve um dia ruim. Ele não deixa de sonhar porque a fase dele é ruim. Às vezes os seus sonhos ficam um tanto ofuscado, um tanto amortecido por conta de sua aflição e de sua situação momentânea, mas no momento em que ele é restaurado, consequentemente, imediatamente os seus sonhos voltam a brilhar e voltam a trabalhar dentro dele como uma chama viva como nunca. O seu coração deve possuir sonhos que brilhem,
Sonhos que projetem em você e que te arranquem para o alvo, que te levem para frente. As pessoas que não sonham são pessoas que estagnam, que param em situações. E parando, fica muito fácil de voltar atrás. Mas quando nós temos sonhos da parte de Deus, nós somos alavancados. Nós somos levados e conduzidos para diante. A sua vida tem uma carreira, tem uma jornada. E a Bíblia diz assim que os irmãos de José o odiaram porque ele sonhava. É normal você receber algumas maldições. É normal existirem pessoas que não gostem de você e desejem o seu mal, ou então querem a sua maldição. Desejem que você se dê mal, que você erre, que você tropece, que os desejos que ela tem por você se concretize e aí elas possam se gabar, se levantar e dizer: eu avisei. Não é bem assim? Como é que você identifica os amaldiçoantes? Pessoas que amaldiçoam os outros. Eles não veem a hora do outro fracassar, do outro falhar, do outro tropeçar, para que ele diga assim: eu falei, eu avisei. O contrário dos abençoadores. O que os abençoadores fazem quando vê alguém tropeçar em sua frente? Quando vê alguém cair? Quando vê alguém precisar de ajuda? Ele prontamente se levanta e se coloca à disposição daquela pessoa. Os amaldiçoantes são diferentes. Eles observam e olham. E quando eles não gostam de uma pessoa, eles ficam torcendo e trabalhando para que aquela pessoa dê errado alguma coisa na vida delas, aconteça alguma coisa errada, para que eles façam uso de sua soberba, uso de sua arrogância e digam assim: eu avisei, eu falei, eu sabia que ia dar nisso. Esses são os amaldiçoantes. É normal todo abençoado ter muito próximo de si amaldiçoantes, pessoas que querem a sua maldição. Não existem pessoas apenas que querem a sua bênção. Não. Existem muitas pessoas que querem a sua maldição. Existem pessoas que querem o seu mal. Existem pessoas que torcem para você se dar mal. Existem pessoas que gostariam que você ficasse numa situação difícil só para precisar delas, para alimentar a arrogância delas, a soberba delas. Existem pessoas que têm o prazer de diminuir você, que têm o prazer de colocar você numa situação diminuta, numa situação pejorativa, só para que ela consiga um lugar de exposição, um lugar ao sol, onde ela assim mesmo se dá uma conotação dessa maneira. Diga: existem muitas pessoas que querem a minha maldição, por isso eu preciso querer a minha bênção. A questão não é você lutar com pessoas que querem a sua maldição. Há 10 anos atrás era um time de pessoas que queria a sua maldição. Há 5 anos atrás era um outro time de pessoas que queriam a sua maldição. Atualmente é um outro time de pessoas. Então não adianta você querer lutar contra elas. Você precisa aprender a lutar contra o condicionamento emocional que você tem para ser amaldiçoado. Você precisa aprender a lutar contra a inclinação própria que existe dentro de cada um de nós. Quando é que nós buscamos a maldição? Por meio dos nossos sentimentos, por meio das nossas palavras e por meio das nossas atitudes. Você precisa desejar a bênção, você precisa amar a bênção. Não adianta você querer saber quem são os amaldiçoantes da sua vida. Não adianta você querer saber qual é a propriedade que eles possuem, quais são as ferramentas que ele possui, porque a palavra do Senhor ela é clara, que podem tentar se levantar contra você, mas os que se levantarem contra você cairão por causa de você. Toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar. Essa é a herança dos servos do Senhor. E toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Essa é a herança, diz o profeta Isaías capítulo 58. Então o que nós precisamos entender, que a sua preocupação não deve ser com as amaldiçoantes. José era um sonhador no meio de 10, fora Benjamim, vamos tirar fora, vamos colocar 9. Vamos colocar 9 amaldiçoantes. Só que o que deu certo foi a vida de José e não as maldições.
A Bíblia diz que eles invejavam a José por conta dele ser alguém abençoado. Por que José era abençoado? Porque ele tinha sonhos. Ele ainda não era o segundo no Egito. Ele ainda não tinha passado pelo preço do sonho. Mas ele tinha sonhos. Quem tem sonho já é abençoado. Ele não precisa possuir nada ainda, literalmente e materialmente. Se ele tem sonhos, ele já é abençoado. Diga glória a Deus. Diga, eu preciso ter sonhos. Em Gênesis capítulo 39, eu quero falar sobre aquele que é abençoado. Diga assim comigo: toda pessoa abençoada, ela dissemina a bênção. Ela causa uma expansão. Ela expande a bênção ao seu redor. Exemplos: quem foi abençoada? Quem abençoou Noemi? Ruth. Quem abençoou Ló? Abraão. Quem abençoou Israel aqui no tempo que nós estamos falando? José. Você percebe que existem muitas pessoas que estão na sombra de outras. Existem pessoas que são abençoadas porque tem do seu lado alguém que Deus tem uma aliança. Então existem pessoas que são livres, protegidas, que prosperam, porque ao lado dela e muito perto dela, existe alguém que tem uma comunhão estreitada com Deus, alguém abençoado, e uma pessoa abençoada reflete a bênção ao seu redor. Nós precisamos entender e compreender isso. Pessoas abençoadas abençoam outras pessoas. Pessoas que têm sonhos, pessoas que estão dentro do projeto de Deus, de crescimento, de prosperidade, de adesão ao compromisso com o Senhor, abençoam outras pessoas. Eu já vi, eu não sei se você já, mas existem pessoas que iam bem em suas vidas, de repente alguém foi tirado de perto delas, e a vida delas fizeram assim, ó. Porque elas estavam à sombra. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 39, versículo de número 7. Não, ainda não. 39, 3. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Existem pessoas que têm mãos abençoadas. Diga, eu creio nisso. E também existem pessoas que têm mãos amaldiçoantes. Existem pessoas que tudo que toca, a coisa vai embora. De nada faz tudo. Mas existem pessoas que do tudo ela consegue reduzir a nada. Existe pessoa que ganhava 1.000 e vivia em problema, ganhava 2.000, vivia em problema, ganhava 3.000, continuava o problema aumentando. Em 4.000, 5, se ela ganhar 15, o problema dela vira 15. Quando ela ganhava 1.000, ela tinha 10 problemas. Ela ganhou 2.000, ela ganhou 20 problemas. Ela ganha 3.000, é 30 problemas. Se ela ganhar 15.000, é 150 problemas. Agora, existem pessoas que ganham 1.000 e com o seu 1.000, ela é abençoada. Aquele dinheiro frutifica, aquele dinheiro prospera e ela vive uma bênção. Existem pessoas que têm mãos abençoadas. Isso já é uma outra mensagem. E existem pessoas que têm mãos amaldiçoantes. Vamos falar das mãos de José. José tinha mãos abençoadas porque tinha um coração abençoado. Todo coração abençoado é mão abençoada. Todo coração amaldiçoante, a mão não é abençoada. A Bíblia diz assim no versículo 4: José achou graça aos seus olhos e serviu. E ele o pôs por sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio de Potifar por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no seu campo. Diga glória a Deus. Potifar teve sua vida, seu campo abençoada, sua vida abençoada, seu campo abençoado. Ele prosperou não porque ele tinha algo com Deus, ele era ímpio, ele era alguém amaldiçoado, mas foi abençoado pela presença de José. Você já funcionou assim na vida de alguém? Para abençoar a vida de uma pessoa?
Será que nós temos sido pessoas abençoadas? Às vezes nós queremos tanto bênção, mas nós nos esquecemos que bênção se perde. E ser abençoado é para sempre. É uma aliança, é um elo que você tem com Deus. Alguém abençoado, onde ele vai, ele é condutor de bênção. Onde ele chega, as coisas começam a melhorar, a situação começa a esclarecer, a situação começa a ganhar um outro sentido, um outro nível, uma outra expectação. Onde não tinha esperança, começa a ter. Onde não tinha vida, começa a ter. Por quê? Porque não é alguém que tem bênção, é alguém que é abençoado. Deu para entender isso? Então, muitas vezes, Israel confundia muito isso. Você sabe por que Israel era abençoado? Só por causa de Moisés. Sabe a linha tênue entre Israel e a maldição, entre Israel e a condenação, entre Israel e a destruição e a morte, entre Israel e o desaparecimento da nação? Um nome: Moisés. Um nome, Moisés. Moisés era um intermediário. Se não fosse por Moisés, Israel teria desaparecido. Uma linha tênue. E às vezes Israel confundia-se e achava que estava com tudo, com moral, com crédito, e dava e se dava mal, porque o crédito de Israel chamava-se Moisés. E a Bíblia diz assim, que Potifar foi abençoadíssimo por conta de José. Você consegue reconhecer a bênção de Deus na sua vida? E você consegue reconhecer que a bênção de Deus na sua vida, você consegue, olha mais ou menos há 5 anos atrás, como a sua vida tem melhorado, tem prosperado. Por quê? Porque você tem dado, tem devolvido, tem estado? Não. Porque Deus é Deus. E Ele não quer te dar bênção, mas Ele quer que você seja abençoado. Amém? E você pode gerar atitudes que te abençoam. Diga: eu posso gerar atitudes que me abençoem. Aquela história velha, antiga, chamada colheita, que a Bíblia diz em Gálatas, isso é verdade. O que você pratica, o que você faz, gera para você bênção ou maldição. José tinha sonhos. José havia pagado o preço dos sonhos, parte do preço, a inveja, a distância do seu pai, da sua família, dos seus irmãos. E agora José é provado. Não existe pessoa, ser humano neste universo que pode abençoar você mais do que, complete essa frase, complete. Mais do que? Você mesmo. Não existe uma pessoa que pode te abençoar mais do que você mesmo. Não existe. As suas atitudes definem o que você quer para o seu amanhã. As suas reações e ações hoje vai definir o que você quer para o seu amanhã. A Bíblia diz que ele era um jovem, um judeu muito bonito. E a mulher de Potifar ficou com os olhos cheios de cobiça com respeito a José. E começou a importuná-lo todos os dias, dizendo: deita comigo, ninguém vai saber, deita comigo. Mas José não era alguém que tinha bênção. Ele era alguém abençoado. E alguém abençoado gera atitudes que continuam a abençoá-lo. Alguém abençoado, ele não só possui uma bênção, não, ele gera atitudes que o manterão na bênção.
Sabe o que ele diz à mulher de Potifar, no capítulo 39, no versículo de número 8? Ele diz assim: porém ele recusou e disse à mulher de seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade? E pecaria contra? A questão é, ele estava bem, estava vivendo regaladamente, estava prosperando, tinha um cargo porque esse homem era chefe da guarda. Ele não trabalhava na casa de qualquer um egípcio. Ele tinha uma boa posição, só que ele conhecia o seu limite. Diga comigo: temor. Como é que você consegue identificar uma pessoa abençoada? Ela sabe o limite dela. Ela sabe até onde ela pode ir. Ela sabe até onde o conforto dela pode levá-la. Ela sabe até onde os mimos e os desfrutes dela pode condicioná-la. Ela não fica confusa dizendo: agora eu tenho dinheiro, agora eu sou rico, agora eu tenho poder, agora eu posso adulterar, agora eu posso prostituir, agora eu posso humilhar esse, aí eu posso desdenhar desse. Não, o abençoado, ele tem limite. Ele sabe, ele mantém o temor como linha, como regra geral para a sua vida. Ele teme a Deus. Ele sabe que tudo aquilo que Deus o abençoou é condicional, tem condições. E eu posso ir até aqui. Eu posso chegar até aqui. É só você analisar algumas pessoas. Olha algumas pessoas quando eram pobres, muito pobres mesmo, sem nenhum recurso, eram humildes, aceitavam a vontade de Deus, aceitavam momentos de humilhação. Hoje elas às vezes estão numa situação melhor. Imagina, ser humilhado por Deus, passar por uma prova. Não, eu preciso me evidenciar. Eu sou, eu posso, eu aconteço. Então é uma pessoa que só tem bênção, mas as atitudes dela estão culminando para ela perder as suas bênçãos. Eu não preciso ter bênção, eu preciso ser abençoado, porque se eu sou abençoado em toda e qualquer circunstância ou situação, eu vou receber refúgio, resgate, prosperidade, e aí eu vou poder confirmar na minha vida: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque existem pessoas que quando são abençoadas, recebem bênção, elas fazem uso da bênção para se afastarem de Deus. E aí são tolas e perdem a bênção. Exemplo: irmãzinha, por que você não veio mais na igreja? Olha, pastora, quando eu tinha meu serviço, era assalariado, eu tinha tempo para vir. Hoje eu montei uma lojinha, um negócio, sei lá, eu não tenho mais tempo. Espera um pouquinho, então você está trocando a bênção pelo abençoador? Você não percebe que a sua bênção sem o abençoador é diminuta, é escassa, e ela não sobrevive? É igual uma planta fora da terra, ela não sobrevive sem o seu Criador, sem o seu mantenedor. E a Bíblia diz assim, que José conhecia o seu limite. Ele disse: mas eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso nem com o meu senhor, com Potifar, nem contra Deus. Atitudes que amaldiçoam. Fica aí em Gênesis, vá comigo em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 8. Olha a diferença. Aí você pode dizer assim: mas aqui Davi era rei, muito mais responsabilidade ele tinha para dizer não, não é mesmo? 2 Samuel, capítulo 12. Olhe para o seu irmão e diga assim: a palavra mais abençoada que você pode dizer para você mesmo é... Qual é? Qual é? Eu escutei aí. É não. A palavra mais abençoada que você diz para você, que vai te livrar de enrosco, de tragédia, é não. Eu não posso fazer isso, eu não devo fazer isso, eu não devo agir assim. Por que eu estou me comportando dessa maneira? Porque eu estou alimentando esse sentimento em meu coração. Será que eu não estou percebendo que eu estou nutrindo uma maldição para mim mesmo? Davi não soube dizer não para si. José soube dizer não para si.
Ele disse: não, eu não posso fazer isso nem com Potifar e nem contra Deus. E Davi, quando ouve falar de Batseba e quem era, todas as informações, ele não soube dizer não para si. E sabe o que é que ele ouve da parte de Deus? Em 2 Samuel capítulo 12, versículo 8: eu te dei a casa de teu senhor, as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. Se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque pois desprezastes a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias o Heteu feristes a espada, e a sua mulher tomastes por tua mulher, e a ele matastes com a espada dos filhos de Amon. Agora pois não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, ao qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Não soube dizer não. Depois disso aqui, a família de Davi, não soube dizer não para si. A palavra mais abençoada que você diz para você é não. Eu não posso me ufanar. Não, eu não posso me ensoberbecer. Não, eu não posso. Não, eu não posso agir assim. Não, eu não posso. Esse é o meu limite. Eu posso ir até aqui. Depois daqui eu não posso ir mais. Conheça limites. Reconheça limites. Obedeça limites. Diga não para você. Não amaldiçoe sua vida. Não tenha atitudes que te amaldiçoem. José teve a atitude que o abençoou. Ele disse: eu não posso, eu não devo, não, isso não é para mim. Davi disse: não, eu posso, claro que eu posso. Bom, eu quero falar agora, volta comigo em Gênesis capítulo 41. Eu quero falar sobre versículo 50, quando você dá à luz a bênção. Quando Deus, Ele sela alguém para ser abençoador, Ele quer que essa pessoa se torne um canal de bênção. Olhe para o seu irmão e diga assim: sabe como é que você vai aumentar a sua capacidade de gerar bênção? Abençoando. Agora pergunta para o seu irmão e diga assim: como é que eu posso abençoar? Espera a resposta. Como é que eu posso abençoar? Eu preciso gerar bênção. Eu preciso de situações em que eu possa ajudar alguém, socorrer alguém, ser útil. Como é que você tem, por exemplo, dentro do seu quintal, um pedacinho de terra, e lá tem dado, você ocupa só uma parte da terra, você tem colhido, por exemplo, 2 sacas de arroz. Como é que o ano que vem você vai poder colher 4 sacas ou 6 sacas? Tirando um pouquinho daquelas 2 sacas e plantando um pouco mais. Como é que você vai multiplicar a sua capacidade de ser abençoado? Abençoando. Você precisa gerar coisas em seu coração para abençoar vidas, para abençoar pessoas. Eu não estou falando de dar, nada disso. Estou falando de ser uma bênção na vida de alguém. De ter uma palavra de encorajamento para alguém que está abatido, de ter uma atitude diferenciada daquilo que você tem costume de ser, de fazer algo que vá alegrar alguém. Olhe para o seu irmão e diz assim: qual foi a última vez nessa semana que você alegrou uma pessoa? Qual foi? Você fez bem por alguém, tirou um sorriso de alguém? Qual foi a última vez? Quando Deus nos coloca como abençoados, e não apenas como portadores de bênçãos, Ele entende que nós vamos fazer com que isso seja granjeado, multiplicado, que nós frutifiquemos bênção. Que nós sejamos bênçãos na vida de uma pessoa, de 2 pessoas, de 10 pessoas. Que você seja um canal de bênção na vida de alguém. Que você se sinta útil nessa terra. Qual é o legado que você vai deixar para a humanidade, se não as obras que você fez no Senhor? Por exemplo, quando você for velado, quando as pessoas comentarem de você, quando você partir dessa terra, as pessoas vão dizer o que de você? Seu caráter,
da sua bondade, da sua dignidade, da sua voluntariedade. Esse é o legado, por isso que o segundo mandamento é: ame o teu próximo como a você mesmo, ajudar pessoas. A Bíblia diz assim em Gênesis 41, versículo de número 50: e nasceram a José 2 filhos, antes que viesse um ano de fome, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E ao segundo o Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. José poderia olhar para toda aquela sua situação e ter levantado um memorial de angústia, de amargura. José poderia ter dado vida a toda a tristeza, a todo o abatimento, a toda a injustiça pela qual ele passou. Ele poderia ter levantado memoriais. Você já viu pessoa assim? Não, meu filho, você vai sofrer porque eu sofri. Você já viu gente assim? Não, isso aí não é nada não, pior foi o que eu passei. Eu não tenho dó não, eu não tenho dó. O que eu passei é que é dor. São pessoas que levantam memoriais em cima de suas dores. São pessoas amaldiçoantes e não pessoas que abençoam. Quando nasce o seu primeiro filho, ele levanta um memorial. Ele diz assim: Deus me fez esquecer de toda a minha dor, de toda a minha saudade, de todas as traições, de toda a perseguição, de toda a inveja. Então você se chamará Manassés. Deus me fez esquecer do meu trabalho e da casa de meu pai. E o segundo filho, ele levanta um outro memorial dizendo: tu se chamarás Efraim, porque Deus me prosperou, me abençoou na terra da minha aflição. Eu fui mandado para cá como escravo, agora eu sou o segundo homem na terra do Egito. Pessoas que são marcadas, pessoas que são seladas, que são abençoadores, elas levantam memoriais abençoados. Elas dão vida às suas bênçãos e continuam abençoando pessoas, e continuam dando memorial, levantando memorial. Não são pessoas que em seus lábios têm palavras de desgosto, de desatino, de aflição. Suas memórias não são pérfidas, suas memórias não são destrutivas. Elas falam de suas memórias e elas comentam sobre as boas coisas que viveram, do resgate de Deus, do milagre de Deus. Quando você percebe uma pessoa amaldiçoante, por exemplo, que passou por uma enfermidade, ela começa a abrir a boca e ela começa a falar de seu sofrimento, ela começa a falar de sua angústia, ela começa a falar de sua solidão, ela começa a aproveitar o ensejo e acusar você ou aquele outro de não ter estado com ela, o outro de não ter ajudado, o outro de não ter socorrido. Mas quando você conversa com alguém que passou por uma enfermidade e é uma pessoa abençoante, é alguém abençoado, ela disse assim: Deus estava comigo, e eu sei que Deus me curou, e eu sei que Deus, e é tudo Deus. Foram os momentos importantes da minha vida, foram difíceis, mas foram importantes. Eu aprendi a conhecer Deus, eu aprendi a enxergar Deus face a face. Esse é o abençoante. O amaldiçoante é aquele que retrata, que se porta, que se retrata a si mesmo com dó de si mesmo, com amargura, com ressentimento do ser humano, com ressentimento de Deus. Mas o abençoado não, ele levanta os seus memoriais e diz assim: Deus estava comigo, Deus falou comigo, Deus me restaurou. Ele não fica com autocompaixão não, ele levanta-se dizendo: Deus, eu fui alvo do teu amor, da tua proteção e do teu resgate. Existem pessoas que até hoje são amaldiçoadas e amaldiçoantes, porque os seus memoriais, os seus complexos, a sua escravidão, em memória daqueles que abandonaram, daqueles que os rejeitaram. Mas pessoas que ultrapassam, como José, a bênção que Jacó determina a José. José é um ramo frutífero e ele ultrapassou o muro. Quantos muros de angústia, de aflições, de frustrações que você teve que ultrapassar para chegar até aqui, mas ainda existem outros. E o amaldiçoante é aquele que fica comentando, é aquele que fica ruminando suas dores, seu passado, sua angústia. Levanta seus memoriais, memoriais de angústia, memoriais de situações destrutivas. Mas o abençoante não. O abençoante, ele fala do que Deus fez e não do que o diabo conseguiu.
Ele fala do que Deus pôde, do poder de Deus. Ele fala do socorro de Deus. Ele fala da misericórdia de Deus. Ele fala dos planos de Deus. Na época eu não conhecia, eu não sabia andar com Deus. Mas hoje eu consigo enxergar, eu consigo ver, eu consigo entender os planos que Deus tinha. Aquilo era um livramento. Eu achava que era uma perda. No dia eu sofri, no dia eu não entendi, no dia eu me senti só. Mas mal eu sabia que aquilo não era uma perda. Deus estava me livrando. Esse é o abençoante, esse é o abençoador. Ele enxerga as coisas de uma maneira diferente, ele tem uma visão de uma maneira diferente. E eu quero que você vá comigo, fica aberto em Gênesis, em Ruth, Juízes, Ruth. Eu quero te dar a visão de uma pessoa amarga, de uma pessoa amaldiçoante. Ruth, capítulo 1, versículo de número 2. Enquanto José dá a luz ao seu memorial de bênção, a sua compreensão das coisas, aquilo que Deus havia feito. Ruth capítulo 1, versículo 2. A sua mulher tem 2 filhos, a mulher de Elimeleque. Versículo 2, e era o nome deste homem Elimeleque, e de sua mulher Noemi, e os seus 2 filhos era Malom. Sabe o que significa Malom? Doença, doentio. Ela viveu num tempo muito difícil. Seus filhos nasceram no tempo dos juízes. No tempo dos juízes era assim: se havia um juiz que obedecia e honrava a Deus, o povo ia bem. O juiz morria, o povo era escravizado novamente, porque voltava para a apostasia. Então os filhos provavelmente nasceram num tempo ruim, intermediário de um juiz e outro. Então o primeiro filho, Malom, ela diz doentio, doença. Isso é o memorial que se faz à amargura, ao ressentimento. Ela coloca o nome dos filhos segundo a amargura do coração dela, segundo a interpretação que ela tinha das coisas. E o segundo filho, qual é o nome do segundo filho? Quilion. Que significa Quilion? Definhante, aquele que definha, aquele que vai se acabando aos poucos. Você vê a diferença de pessoas que passam por situações sonhadores. Aí você pode dizer assim: mas Noemi saiu de Belém, da casa do pão, e foi para Moabe por um sonho. Não, ela foi para poder se aventurar. É diferente um sonho de uma aventura. É diferente um erro, uma pessoa obstinada de um desafio. Ela foi para a terra de Moabe para se aventurar. Não foi por direção de Deus, não foi por um sonho, não, ela foi se aventurar. Ela foi em nome de sua expectativa, não teve direção de Deus. E os filhos dela era doença, doentio e definhante. E a Bíblia diz assim que essa mulher não para por aí. Ela sai de sua cidade. Ela vai peregrinar em lugares de idolatria. Ela volta sem os seus filhos e sem o marido, com uma misericórdia, com uma bênção ao seu lado, chamada Ruth. E quando ela entra na cidade, no capítulo 1, versículo 20, as pessoas olham para ela e a reconhecem, dizendo: olha Noemi, Noemi, que significa agradável, amada, amável. Noemi está chegando. Ela olha e diz assim: não me chame de Noemi, me chame de Mara, de amargura, de pessoa amarga. Por quê? Porque eu saí cheia e voltei desfilhada. Porque o Senhor me visitou com a sua mão. Deus, foi Deus. E as pessoas amaldiçoantes são assim. Quando elas passam por situações ruins e difíceis, elas querem encontrar um culpado. Elas ficam ressentidas com Deus, amarguradas com Deus. Elas não reconhecem seus erros. Diga comigo: o abençoado reconhece seu erro. O amaldiçoante pode ser você o culpado. O amaldiçoante, ele quer encontrar um culpado. Ele quer encontrar um responsável por aquilo que ele está sofrendo. Esse é o amaldiçoante. Ele não reconhece seu erro, ele não reconhece sua falha, ele não reconhece sua colheita. Ele quer encontrar um culpado pelo seu sofrimento. Essa pessoa que é amargurada, que vive em maldição. O abençoado não. Quando ele passa por situações difíceis, ele se responsabiliza. Ele diz: isso aqui é colheita, isso aqui foi uma brecha que eu dei. E ele se humilha e se coloca diante de Deus. Quando você vai conversar com um amaldiçoante,
que está semi-convencido. Ele diz assim: eu reconheço sim que eu fui culpado. Aí você fala: aleluia, anjos comecem a orquestra. Aí antes dos anjos começarem, ele diz assim: só que não foi só eu o culpado. Aí você fala assim para os anjos: abaixa as harpas. Esse é amaldiçoante. Ele nunca consegue entender o seu papel. Ele sempre atribui a outros aquilo que ele está vivendo, aquilo que ele está sofrendo. Ele não reconhece o seu erro, ele não vive seu pesar, ele não vive sua dor. José viveu sua dor, seu abandono, sua solidão, viveu na prisão, viveu em angústia, mas nunca quer prova disso? Volta comigo em Gênesis. Vá comigo em Gênesis, último versículo que nós vamos ler, Gênesis 47. Olha a visão do abençoado, do abençoador. Gênesis 47, versículo 31. A visão de uma pessoa abençoada e abençoadora é totalmente diferente de uma pessoa amaldiçoante. A pessoa amaldiçoante, as palavras dela é palavras de maldizente, é palavras de acusação, é palavras de condenação. Muito cuidado com as palavras que você diz, muito cuidado com os comentários que você faz, que saia da tua boca apenas palavras que abençoam. Jesus diz assim, que as palavras que você diz, elas não vão alcançar um abençoado. Se você falar mal contra um abençoado, esse abençoado continuará abençoado, mas as palavras maldizentes que você diz virão contra você, farão cobertura sobre a sua vida. Você sabia disso? E eu vou dizer outra coisa que vai te deixar de queixo caído, assim. Sabe quais são as pessoas que mais te amaldiçoam? Aquelas que foram mais abençoadas por você. Sabia disso? Porque um amaldiçoante não tem conserto. Um amaldiçoante é aquele que vai atacar quem mais lhe abençoou na vida. Então, meu irmão, eu vou dizer outra vez para você: não olhe para os amaldiçoantes. Não se embarace com eles, não crie aliança com eles. Seja você um abençoante, um abençoado. Gere suas bênçãos, tenha atitude de bênçãos, levante memoriais de bênção. Proclame que você é uma pessoa abençoada, proclame que você é uma pessoa querida, que Deus te ama e que Deus tem te abençoado sim, porque você tem comunhão com Ele, porque você tem aliança com Ele, porque os amaldiçoantes vão fazer você se sentir culpado, vão fazer você se sentir condenado, vão fazer você se sentir diminuído. Isso que eles fazem, por quê? Porque eles não conseguem serem abençoados. Eles são amaldiçoantes porque optaram por isso. De suas bocas sai o mal, eles destilam o mal como uma cobra venenosa. São impossibilitados de falar coisas boas, de levantar memorial de coisas boas. O abençoado não. O abençoado, ele olha para as coisas que acontecem na vida dele e ele diz assim: não tenha dó de mim, não tenha compaixão de mim. Isso tudo Deus fez, Deus trabalhou por minha causa, Deus estava cuidando de mim. Sabe o que José disse aos seus irmãos? Vocês acham que foram vocês que me venderam para o Egito? Para os ismaelitas? Vocês acham que foram vocês que mudaram o meu destino, a minha sorte, o curso da minha vida? Não. José tinha plena certeza que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ele tinha plena certeza que o Deus que plantou sonhos em seu coração era o Deus que fazia o curso da sua vida, era o Deus que fazia a trajetória da sua jornada. E ele olha para os seus irmãos e diz assim no versículo 31 do capítulo 46: depois disse José a seus irmãos, capítulo 46 de Gênesis. Espera aí só um pouquinho, irmãos, deixa eu me situar. Não, 47. Deixa eu só ver, vou achar aqui. 47:7. Espera aí só que eu acho, né? Espera aí só um pouquinho. Achei, 45:7. Volta lá um pouquinho. Marquei errado e fui errado. Vamos. 45:7.
Olha que coisa mais linda. Pelo que Deus me enviou adiante de vós. Eu vim como escravo, eu vim para a prisão, eu vim para a justiça, mas foi Deus quem me trouxe. Para conservar a vossa sucessão na terra. O quê? O Senhor me fez sofrer tudo isso por causa deles, para preservá-los. E para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, versículo 8. Não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus que me tem posto por pai de Faraó, por senhor de toda a terra, de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Não foram vocês, não foram o curso, a inveja de vocês, não foram a maldade de vocês, foi Deus. Esse é o abençoado. Agora o amaldiçoante. Não me chamem de Noemi, agora eu sou Mara, amargura. Esse é o amaldiçoante. Você quer ser uma pessoa abençoada ou uma pessoa amaldiçoada? Quer ser que jeito? Então cuidado com o que você sente. Não levante memoriais de maldição. Cuidado com o que você fala. Cuidado com as suas atitudes. Muito cuidado com isso. E reconheça quando você é abençoado por causa de alguém. Reconheça. Se você é uma pessoa abençoada por causa de alguém, reconheça. E não muda a sua ótica.